Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre a lição 11. Talvez falaremos um pouco mais resumidamente. É uma lição que estamos fazendo aqui com um atraso. Que Deus nos abençoe e logo mais iniciamos com uma oração. Graças e paz a todos. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe e nos purifique. Esteja conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição diz o seguinte: então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito com você como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Isso está em Mateus capítulo 15, verso 28. O contexto ali, eu creio que nós já conhecemos, Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então esse é um episódio que nós inclusive comentamos aqui no canal, se não me engano está no estudo Os Evangelhos e a Lei. Aí caso você tenha interesse em pesquisar e ouvir lá, nós fizemos uma série sobre Evangelhos e a Lei. E aí Jesus conversa com eles a respeito do que seria proibido e o que seria permitido no sábado, Então, quando ele fala do que seria permitido, o que era proibido eles já sabiam, então ele faz essa discussão com eles que seria totalmente desnecessária se ele simplesmente desconsiderasse o sábado como dia de guarda. E depois nós temos uma outra história também que é relacionada à lavagem cerimonial das mãos, E aí Jesus fala, que entra, não é o que entra o que contamina, Então existe um contexto muito específico para isso. Obviamente Jesus não estava dizendo com isso que nós podemos comer toda e qualquer coisa, aquilo que venha prejudicar seriamente o nosso organismo, e que nada disso vai nos contaminar. Não era essa a intenção, E ele deixa claro lá: o comer sem lavar as mãos. E aí a história vai se desenrolando. E aqui nós temos o caso da mulher cananeia, Minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí os discípulos falam para ele: olha, despede ela. Ela vem gritando, Depois ele fala: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ela pede para que ele socorra, e ele faz esse teste duro, com ela. Responde: não é bom pegar a mão no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, Por mais que se fale do abrandamento aqui da palavra cachorrinhos e etc, foi um teste forte, não tem como negar isso. E aí ele fala: o grande é a tua fé, mulher, seja feito conforme tu desejas, E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele grandes multidões, traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar, cegos ver, glorificava o Deus de Israel. Isso é um grande alerta para todos nós, que hoje nós temos uma mensagem que nesse conceito de cura ela traz muitos resultados, A cura pela alimentação natural, a cura pelo detox, e não só a cura de doenças já existentes, mas a prevenção de doenças através da saúde, Então esse é um ministério que tem ficado aí, tem sofrido muitos questionamentos da ala liberal da igreja, E isso tem, não só isso, Infelizmente vários ensinos têm sofrido um ataque severo da área mais liberal da igreja, e isso tem causado sérios problemas, mas nós podemos enfrentar essa luta espiritual, da forma que Deus requer de nós, e mostrar às pessoas as necessidades de mudança, inclusive a nós mesmos, No princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos, incluindo os que estão nas cidades. Em 2018, as Nações Unidas publicaram suas últimas descobertas.
55% da população do planeta vive em áreas urbanas. Isso crescerá para 68% em 2050. Não temos escolha, devemos testemunhar aos que estão nas cidades. Eu creio que nunca foi dito algo diferente, né? Que nós não devemos testemunhar nas cidades. O principal ponto é que se nós precisamos morar e praticar as mesmas coisas que as pessoas que estão nas cidades para pregar as cidades, né? Eu creio que o exemplo de Abraão comparado ao exemplo de Jó mostra para nós que você não precisa estar ali no olho do furacão onde todas as impiedades acontecem para que você possa beneficiar um grupo de pessoas, né? Abraão beneficiou muito mais Sodoma com a sua libertação, ele que não morava lá, do que Ló, que ficava lá o tempo inteiro, né? E apesar de ser um homem ali que tinha assim virtudes, obviamente, um homem que na sua ambição resolveu permanecer no local ímpio e pagou um preço caro por isso com a sua esposa e suas filhas, né? Missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genizaré para a região de Tiro e Sidom. Ele queria ensinar seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas. Juízes 3, de 1 a 6, 1 Reis 5, de 1 a 12 e 11, de 1 a 6. Como esses textos nos ajudam a entender um pouco o contexto dessas cidades. Então nós vamos ler o comentário da lição e depois, obviamente, como de costume, vamos comentar um pouco mais rapidamente hoje, mas comentar aqui um pouco sobre o que o texto nos diz, né? Juízes e 1 Reis. 5, 1 Reis 11. O comentário nos diz: vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Infelizmente, o povo de Deus falhou também nesse teste, pelo menos nesse caso. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, rendiam culto a seus deuses. E nós sabemos que, evidentemente, Deus havia alertado eles para não se misturarem. Vocês querem ser um bom exemplo para eles, não se misturem com eles. Deixe que eles vejam o que vocês vão fazer de correto e, vendo um bom exemplo em vocês, queiram fazer parte do seu povo. E aí eles estarão dispostos a seguir o que eu estou mandando, mas não se misturem com eles, porque fatalmente isso vai causar grandes problemas, e a gente sabe o quanto isso causou, né? Juízes 3, de 1 a 6. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então veja o que o texto diz: essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar Israel. O Senhor deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos cananeus, sidônios, heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Esses, pois, ficaram para por eles provar Israel, para saber se dariam ouvidos ao mandamento do Senhor de não se misturar com eles, que ele tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas filhas aos filhos deles, serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do que o Senhor, seu Deus, serviram a Baalins de Astarote. Então esse é o verso que a grande questão que fizeram que era mal, né? Só que eles fizeram o que era mal por quê? Porque eles foram até lá, se misturaram. Eles poderiam sim, pelas suas atitudes, pela demonstração do que eles fizessem ali, sem se misturar com esses povos, eles poderiam sim ser um grande exemplo, mas não foram, né? Então esse é um grande aviso para nós, né? Principalmente quando nós falamos do aspecto de vida no campo, não necessariamente vida do campo, viver exclusivamente do campo, do trabalho no campo, mas os benefícios da vida no campo, os benefícios da alimentação natural e por aí afora, né? 1 Reis 5, de 1 a 12. Enviou Irão, rei de Tiro, seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado Davi.
Salomão mandou dizer: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Então talvez isso ajude a explicar, né? Então olha, você não vai se concentrar, um dos motivos pelo qual você não vai fazer o templo é porque você precisa manter sua concentração aí em proteger o povo, e depois o seu filho vai fazer isso, né? Você está em um momento muito violento, em um momento de muitas guerras, de muita violência aí, e concentre-se aí naquilo que está fazendo, depois seu filho virá e fará isso, né? Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, no sentido da guerra, dos combates. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, eu te darei salário dos teus servos. Aconteceu que, ouvindo Irão essas palavras, muito se alegrou, né? Enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi que mandasse dizer: Os meus servos levarão desde o Líbano até o mar. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo, para sustento de sua casa, 20.000 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram um acordo. O rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, foi a leva de gente 30.000 homens. Então veja, aqui, acordo entre Irão e Salomão, finaliza aqui 1 Reis, né? E capítulo 11, de 1 a 6. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, né? Das nações que o Senhor tinha falado, não chegareis a elas, não se chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração. 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, perverteram seu coração. Né? Na sua velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Salomão seguiu a Astarote, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não só o que parecia, né, mas efetivamente o que era, né? A intenção aqui fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, parece muito evidente, né? Para todos, mas, pelo menos para aqueles que têm o hábito de estudar, é muito evidente a diferença, né, entre quando nós começamos a nos misturar, começamos a normalizar comportamentos que não deveríamos, em vestimentas, em saúde, em relacionamentos, nosso padrão cai, nosso padrão em relação ao que a Bíblia nos exige, né? Não o nosso padrão pessoal, nosso padrão em relação ao que a Bíblia exige cai, porque nós passamos a usar um padrão pessoal, né? Então, nosso padrão bíblico cai porque o nosso padrão pessoal passa a dominar a nossa vida. Nós começamos a determinar o que é melhor e começamos a nos tornar cada vez mais liberais, e sendo cada vez mais liberais, né, começamos a descer no erro, e com isso nós passamos a pregar uma falsa humildade de convivência com as pessoas que estão em erro, simplesmente porque nós também não queremos mudar. Isso é um problema. Em Juízes 3, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Em 1 Reis 5, vemos o estreito relacionamento entre os sidônios e os hebreus. 11, de 1 a 6, revela quão negativa essa influência acabou se tornando. Na questão econômica aqui de 1 Reis 5, né, os israelitas ainda eram negativamente influenciados pelo paganismo e idolatria de seus parceiros comerciais. Obviamente porque essa parceria deixou de ser apenas comercial e o rei passou a querer ter benefícios pessoais, né, exclusivos dessa parceria. No entanto, apesar da história de paganismo e idolatria, sua influência negativa, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Então, assim, Jesus levou os discípulos àqueles lugares não para ficar ali o tempo inteiro com aquelas pessoas. Jesus levou os discípulos àqueles lugares para evangelizar, depois eles saíam dali e continuavam evangelizando. Veja que o princípio dado no livro Vida no Campo, que já deveria ser seguido por todos nós, né, e infelizmente nós não temos esse incentivo e temos que fazer isso individualmente. Então, se nós fizéssemos isso, nós poderíamos fazer exatamente como os discípulos faziam: ir às cidades, ir até os ambientes urbanos, pregar,
evangelizar as pessoas, mostrar preceitos importantes de saúde, mostrar preceitos importantes de saúde física, mental e espiritual, mostrar preceitos importantes da Bíblia, uma vida diferenciada e atrair essas pessoas a Cristo. Né? Buscando as multidões, Mateus 9, 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. O que isso nos ensina sobre a missão para com as multidões onde quer que as encontremos? Jesus era movido por compaixão pelas multidões que se encontram nas cidades, né? Como as que se encontram pelas cidades. Óbvio, Jesus foi motivado a auxiliar a todos, mas sem que com isso ele se misturasse com aquilo que eles faziam de errado, né? Ele ia até as multidões e evangelizava, né? Se você olhar, né, e você pode olhar nos 4 evangelhos, você não vai ver Jesus se misturando da forma como as pessoas entendem hoje que é se misturar. Que é você praticar as coisas que as pessoas fazem, estar o tempo inteiro onde elas estão. Não, não é isso que Jesus fazia. Jesus estava, quando ele ia até as multidões, você vê que ele estava sempre influenciando positivamente as multidões, com as pregações, com as curas, mesmo com as discussões ali com os líderes de sua época, para beneficiar positivamente as pessoas. Você não vê Jesus se misturando da forma que as pessoas entendem hoje, que se misturar é você ir lá no bar e ficar lá o dia inteiro ouvindo aquela música no bar, porque eu tenho que evangelizar aquelas pessoas. Não, você chega no bar, vai lá, mostra, né, entrega um livro, fala do amor de Jesus para a pessoa e vai embora, né? E isso é o que Jesus fazia, né? Jesus não ficava lá no olho do furacão enquanto as pessoas estavam fazendo voluntariamente o que era errado e sob o pretexto de pregar o Evangelho, né? Vamos lá em Mateus 9, depois nós vamos em Mateus 4, né, quando Jesus começou o seu ministério. De quais localidades vinha o povo? As multidões que seguiam Jesus vinham de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, outro lado do Jordão. Além de Samaria, que região faltava? Tiro e Sidom, parte da Fenícia ao longo do mar Mediterrâneo. A viagem à região de Tiro e Sidom foi uma das viagens missionárias transculturais de Jesus. Depois do encontro com os fariseus, Jesus se retirou de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies abaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom com os templos pagãos, luxuosos palácios e mercados e os portos cheios de embarcações. Aqui nós temos a lição de terça, né? Tiro e Sidom, em que o comentário vai ser: observe que Mateus menciona a nacionalidade ou etnia, cananeia. Marcos é levado pelo Espírito Santo a usar termos adicionais, como grega ou estrangeira, e em seguida, informações de origem sírio-fenícia. Essa é a única vez que esse termo é usado na Bíblia. Considere como essa história de Mateus 15 afetaria o público-alvo principal com sua formação e visão de mundo. O público de Mateus veria essa mãe como uma pagã desprezada. Isso vem da experiência histórica do povo judeu, com os cananeus como um povo que adorava ídolos, cujo estilo de vida e práticas malignas há muito tempo era uma pedra de tropeço para a nação. Nem os discípulos de Cristo consideraram a possibilidade que essa mulher tivesse fé e fosse parte do reino. A audiência gentílica de Marcos teria uma reação diferente. Os gentios não tinham a mesma experiência que os judeus com os cananeus, mas se identificariam com a mulher grega sírio-fenícia de origem. Jesus curou um dos seus. Para os gentios, ela seria considerada uma mãe amorosa. Cristo não atendeu, amorosa, preocupado com o destino da filha, que queria que o mestre a curasse, independente da origem étnica e nacional dela. Cristo não atendeu imediatamente a súplica da mulher. Recebeu essa representante de uma etnia desprezada, como teriam feito os próprios judeus. Agindo assim, era seu objetivo impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como esse, ilustrada pela forma como ele recebeu a mulher. Ele queria impressioná-los também quanto ao modo compassivo pelo qual desejava que eles lidassem com essas aflições, conforme exemplificou ao atender posteriormente ao pedido dela. Isso é o que a Ellen White fez aqui, né? Se nós formos examinar o texto, é uma dedução lógica a qual podemos chegar e a qual, infelizmente, nem todos chegam, mas é uma dedução lógica a qual nós chegamos ali, né? Ele não só curou, como ele elogiou a fé. Ele falou: grande é a sua fé, né? Então, nós vemos aí que, obviamente, aquilo foi um teste, mas não deixou de ser um teste duro, né? Ao contrário do que hoje se diz, né? Que qualquer coisa, qualquer repreensão, é mal vista. Então, assim, na nossa busca das multidões, nós devemos nos lembrar de que vale ganhar o mundo inteiro
perder a salvação. De que vale você querer estar no meio das multidões ali, muitas vezes sob o pretexto de auxiliar essas multidões, quando muitas vezes a realidade é que, em grande parte, queremos nos aproveitar dos benefícios que temos ao estar ali, né? E aí acabarmos baixando a norma e não alcançando realmente essas pessoas com arrependimento. Então vamos lá, Mateus 9, né, 35 a 38. Percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, preparando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias. Teve compaixão das multidões que estavam cansadas, desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E ele disse aos discípulos: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai para que mande mais ceifeiros. Ou seja, o trabalho é longo, mas infelizmente não temos tantas pessoas voluntárias assim para ajudar, né? 4, 23 a 25. Percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Sua fama correu pela Síria, e traziam todos que padeciam, e seguiam a grande multidão de Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão. Então, ele foi ampliando seu ministério. Ele começou num grupo, depois ele foi ampliando. Ele abarcou outras etnias, obviamente, inclusive líderes romanos, né? E então ele fez a sua ida sem perder o foco de que você não vai ver Jesus jogando conversa fora com as pessoas, né? Você vai ver Jesus sempre conversando, ajudando as pessoas afastadas, no sentido de mostrar para elas o reino. Isso era o que ele fazia. Ele evangelizava, depois ia para outro lugar. Era isso que ele fazia. Então, nós não vemos em Jesus uma justificativa. Aliás, nós não vemos em nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, uma justificativa para você ficar em um local prejudicial à sua espiritualidade, sem a estrita necessidade de você estar ali para evangelizar aquelas pessoas e depois seguir a sua vida, né? Então, Jesus constantemente ficava isolado em jejum e oração para se preparar para o reino. E muitas vezes nós achamos que podemos ficar ali no olho do furacão o tempo inteiro, sem que nada aconteça, e geralmente pagamos um preço caro, muito caro por isso, né? Mateus 15, 22 a 28. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós já lemos esse caso. Agora nós vamos aqui em Marcos, né? Nós já lemos vamos aqui para os livros. Agora vamos em Marcos, que é enfatizado aqui a diferença de comunicação, né? 7, 24 a 30. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele, foi e lançou aos seus pés. Essa mulher era grega, sírio-fenícia de nação. Rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, veja, nos dois exemplos a intenção não era simplesmente ocultar algo de uma nação e falar a outra, não era simples, porque nos dois casos fica evidente que ele estava falando com uma pessoa que aqui nós temos o 24 em diante, né? Que a intenção era falar de uma pessoa que as pessoas consideravam, as pessoas daquele povoado consideravam indignas. Essa era a intenção, né? Então, Marcos aqui falando. Aliás, Marcos é muito difícil enxergar que Marcos estivesse falando exclusivamente aqui a um público gentil, né? Mas, de qualquer forma, aqui, obviamente, ele é mais detalhista do que Mateus, mas isso não significa que ele fez isso só para identificação, né? Ele fez isso também para identificação, mas não quer dizer que Mateus não queria que as pessoas se identificassem com elas, mas que esse detalhe em específico poderia fazer diferença para o público de Marcos e não necessariamente para o público de Mateus, mas isso nós temos que ver que os evangelhos foram feitos
para todas as pessoas, para todos os povos. Então a intenção de Deus era que todos os povos tivessem acesso a esse evangelho. Então quando ele fala, por exemplo, não é justo tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, qualquer povo que não fosse judeu ia se identificar com esse texto. Então isso não é a essência maior do texto, não é o foco, né? Não é o principal do texto. O principal do texto era que as pessoas se identificassem ali como qualquer pessoa excluída, ela se identificaria, excluída desnecessariamente, né? Ela se identificaria, porque existem circunstâncias em que, por exemplo, o próprio Jesus disse que nós não devemos pegar o que é santo e dar aos cães nem aos porcos. Então, quando nós falamos em exclusões desnecessárias, né, isso é altamente prejudicial. Agora, existem momentos em que nós precisamos nos manter afastados de determinadas circunstâncias para o nosso próprio bem, para o nosso próprio fortalecimento espiritual. O problema é que o nosso cristianismo está ficando tão centrado no eu, o que eu quero, o que eu acho, né? Então, diversas coisas estão se levantando, diversas crenças alheias ao que a Bíblia ensina estão se levantando, e muitas vezes nós estamos achando isso completamente normal, né? Normalizando, achando que isso não tem problema algum com relação a isso, que não devemos nos preocupar, né? Mande embora quarta-feira, né? Nas regiões não alcançadas das cidades, muitos anseiam por esperança. Na época de Cristo, o que impedia os israelitas de levar a esperança do Messias às cidades de Tiro e Sidom? O nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para os seus semelhantes. Hoje, nas cidades, há muitos grupos com os quais Jesus quer que seu povo compartilhe a bendita esperança. Em Atos 10, como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? Bom, aqui, eu vou pedir para você ler na sua casa a história, né? Nós podemos até colocar aqui, focar alguns pontos, mas eu vou pedir que você leia o capítulo 10 na sua casa, né? Atos 10, para nós podermos comentar aqui. Pedro teve a visão de um lençol cheio de animais e pássaros imundos. 3 vezes foi dito a ele que se levantasse e comesse. Deus usou essa visão para confrontar o orgulho religioso e intolerância de Pedro contra os gentios. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Dentro desse contexto, vamos refletir sobre as lições de Tiro e Sidom. Observe novamente Jesus e sua interação com a mãe Ciro Fenícia. Que lições os discípulos aprenderam nessa expedição que se relacionava também com a visão de Pedro? Como podemos aplicá-las à nossa vida hoje e ao chamado de Cristo para a nossa missão nas cidades? Que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas áreas urbanas? Eu acho muito estranho esse tipo de comentário, considerando que a maioria de nós vive nas áreas urbanas, né? Então, que preconceito seria esse, né? É muito estranho que esse tipo de comentário venha justamente em um momento em que tem aumentado o grupo de pessoas mostrando para a igreja que foi um erro ter deixado de viver uma vida no campo e evangelizado as pessoas nas cidades de uma forma diferenciada, né? Nós teríamos seria muito mais eficaz a nossa pregação sem baixar a norma se nós dessemos demonstrações de uma possibilidade de uma transformação maior de vida, vivendo no campo, vivendo uma vida mais saudável, alimentação mais saudável. Mas infelizmente muitos de nós não querem ver uma vida mais saudável, não querem uma alimentação mais saudável, não querem abrir mão de certos benefícios de se morar em centros urbanos e usam como justificativa que nós não devemos ter preconceitos ao pregar nas cidades, né? A maioria dos adventistas vivem em áreas urbanas, né? Seja numa cidade pequena, uma cidade grande, vai viver nas áreas urbanas. Não são muitos que vivem em áreas rurais. É interessante que esse tipo de comentário venha justamente quando está crescendo a pregação dentro do que Ellen White falou, mostrando que desde aquela época ela já falava dos malefícios em concentrar nossa vida cotidiana nos grandes centros urbanos e que nossa vida deveria estar focada no campo e a nossa pregação estar focada em todos os lugares, campo, cidade, né? Então não é essa a intenção de Jesus, não é essa a intenção do texto. Então nós temos que ficar muito alertas para isso, né? Existe a ideia que não é bíblica de que, se você olhar o princípio bíblico por trás da questão de você se afastar, Deus sempre pediu para o seu povo que ele mantivesse uma distância segura dos erros que as pessoas cometem, para que não fosse influenciado por aquilo.
né? Então, nós temos aí no canal material sobre isso. Vou preparar um outro material também sobre vida no campo e ministério para as cidades, para a gente poder verificar esse equívoco. E é muito importante ressaltar que pregar a vida no campo, pregar uma vida mais afastada, uma vida cotidiana mais afastada, não é excluir a pregação e nem criar um preconceito a respeito da vida nas cidades, né? Então, é muito importante que nós tenhamos isso, porque senão você vai achar que a única forma de pregar nas cidades é estar ali o tempo inteiro, né? E com isso nós vemos aí uma moda altamente prejudicial: roupa rasgada, roupa decotada, roupa curta, maquiagem cada vez mais pesada, música cada vez mais pesada, enfoque na saúde e na alimentação saudável cada vez menos enfatizado. Então, e as pessoas achando que com isso estão beneficiando as pessoas. Pelo contrário, eles estão tanto prejudicando as pessoas que estão sendo mal evangelizadas, como estão prejudicando as pessoas que estão na igreja e que estão abrindo mão do braço direito, que é a mensagem de saúde física, mental e espiritual, abrindo mão de crenças importantes, né? Nós temos cada vez mais problemas na igreja, né? Hoje se prega tranquilamente que, por exemplo, se eu traio minha esposa constantemente lá, e ela se separa de mim, e ela se casa, eu posso se casar de novo. Isso não tem apoio bíblico, né? Eu tenho vídeos no canal a respeito disso. Se prega também que o adúltero, ele pode abandonar a esposa, ou a esposa abandonar o marido, fazer outra família e continuar com aquela família que Deus vai perdoar. Ou seja, é a pregação do perdão ao pecado voluntário enquanto ainda é cometido. Esse é o grande problema. A pessoa está em pecado voluntário, continua cometendo aquele pecado, e líderes na igreja estão dizendo para ela que é uma visão equilibrada da igreja ela continuar fazendo isso. Estão dizendo também que é uma visão equilibrada encher a música de instrumentos de percussão, fazer um rock pesado, ou fazer aquele estilo chachado, rastapé, né, de forró ali em músicas da igreja, né? Muitos conjuntos, muitos quartetos, ou alguns pelo menos da nossa igreja, se tornaram apenas uma marca, e isso sob o pretexto de alcançar as multidões, né? Isso é um grande problema, um grandíssimo problema. Então vamos lá, Atos 10, 9 a 16, né? Estando perto da cidade, né, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam, ou seja, obviamente a intenção de Deus não era que ele se alimentasse com aquilo que foi dado pela visão. Isso reforça o aspecto simbólico. Sobreveio o arrebatamento do sentido, ele teve uma visão, né? Foi repetido a ele: mata e come. Ele falou: não, Senhor, jamais comi coisa alguma imunda. E aí depois, logo chegam, ele começa a perceber aqui qual era a intenção. Era ele ampliar o seu foco de evangelismo. Descendo Pedro, foram enviados a Cornélio e disse: eu sou a quem procurais, né? E Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação, foi avisado por um santo anjo que ele chamasse à sua casa e ouvisse suas palavras, né? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E aí Pedro explica a visão, né? E aí ele fala: olha, Deus me mostrou que eu não devo chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Então, esse era o contexto. Veja que Deus não estava pedindo para que Pedro entrasse num baile ali e ficasse ali ouvindo a música que as pessoas estavam cantando, até porque essas pessoas, elas moram em algum lugar e elas não ficam o tempo inteiro ali no salão de baile. Então eu não preciso ir ali, necessariamente ficar ali o tempo inteiro evangelizando. E se eu for até ali, eu posso, por exemplo, ir até a entrada ali, distribuir folhetos, conversar com as pessoas, sem o pretexto de repente eu quero estar ali naquele local, ouvir determinadas músicas, né? Ou ingenuamente achar que eu não vou ser influenciado por nada que estiver ali, ficando ali voluntariamente naquele local, né? Fé na terra, em Lucas 18:8, nos diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Como discípulos de Cristo hoje, precisamos ver o que Jesus está procurando. Vemos que Jesus está à procura de uma fé que resplandeça, mesmo em meio às trevas. Então, veja que uma fé que resplandeça mesmo em meio às trevas não é um evangelho que se adapta às crenças das trevas para chamar as pessoas, né? Mateus 8, 10, 13, 9, 20, Marcos 2 e 10, Lucas 18,
Quem Jesus descreve como tendo fé? Essa lista inclui pessoas cuja fé brilhou mesmo em cidades dominadas pelas trevas. Em Cafarnaum, Jesus destacou várias pessoas de fé. Mateus 8, vemos um centurião pagão convertido. Encontramos 4 amigos cheios de fé levando o paralítico. Em Marcos 10, encontramos o cego Bartimeu. Veja que em nenhuma dessas situações Jesus está enfatizando a necessidade de ficar com as pessoas enquanto elas estão fazendo o erro. Pelo contrário, ele está enfatizando que as pessoas, independente de onde elas estejam, quando elas aceitam o Espírito Santo, elas mudam. Nós não precisamos ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade natal de Jesus, Nazaré, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé ou mesmo a incredulidade absoluta. Homens de pequena fé, em Mateus 17, ó geração incrédula e perversa. Uma lição que podemos aplicar no presente é que a fé é encontrada em lugares inesperados. Entre estrangeiros, pagãos, com humildade devemos ir às cidades como Jesus fez, procurando aqueles que, quando apresentados à verdade, responderão com uma fé salvífica em Jesus. O desafio é rogar por mais fé, para compartilhar o amor a pessoas próximas e distantes. E nesse ponto, eu creio que falta, para nós, muitas vezes até nas nossas proximidades, levar mais o Evangelho. Eu sei que é difícil, muitas vezes, você se pergunta, você que é mais tradicional, eu sou uma pessoa mais tradicional, você se pergunta, bom, mas eu vou evangelizar e vou fazer o quê? Vou falar para essa pessoa ir para onde? Bom, peça ao Espírito Santo que te ajude, e que me ajude também, que nos ajude a ver a melhor solução. Você pode formar pequenos grupos, você pode buscar igrejas que queiram lutar contra a maré que está ocorrendo em muitas das nossas igrejas e manter uma visão mais bíblica dos assuntos, da necessidade de se ter comportamentos melhores com relação ao que acontece na igreja, e continuar a fazer a nossa pregação. Nós temos que pregar para as pessoas. Uma lição que podemos aplicar é que a fé quando apresentamos a verdade, responderão com uma fé salvífica. Então veja, isso contrasta muitas vezes com o que ocorre nos nossos ministérios, em que nós percebemos que muitas vezes a coisa não é apresentada sob um enfoque dos melhores. Então veja, as pessoas ouvirão ao Evangelho verdadeiro. Eu não preciso falsificar o Evangelho, não preciso corromper o Evangelho e trazer pessoas não convertidas para a igreja para isso. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão da Escritura que os mestres de Israel. O esperavam como libertador. Filósofos se esforçavam por estudar profundamente o mistério do sistema cerimonial hebraico. Porém, a intolerância dos judeus impedia a disseminação da luz. Ellen White, o desejado de todas as nações. E também The Advent Herald and the Sabbath Herald, 1893. Jesus, o poderoso Salvador, morreu por nossas almas. Ele pode despertá-las da indiferença, despertar sua compaixão. O obreiro mestre é Deus e não um ser humano finito. No entanto, ele o chama para ser agentes. Deus tem joias em todas as igrejas. Não cabe a nós fazer denúncias generalizadas. Não significa que não devemos fazer denúncias específicas, do professo mundo religioso, mas com humildade e amor apresentar a todos a verdade como ela é em Jesus. Que os seres humanos vejam piedade e devoção, que contemplem a semelhança do caráter de Cristo. Devem exaltar Jesus e anunciar a palavra da vida. E que nós possamos viver isso em nossa vida. E uma das formas de viver, eu convido você a ler o livro Vida no Campo, a ler o que Ellen White fala a respeito disso, a ver como existe um contraste flagrante entre o que ela fala e o que é dito sobre nós irmos viver uma vida no campo só lá na perseguição, quando várias coisas que elas falam simplesmente perdem o sentido, se nós pensarmos assim, e que você possa ir buscar uma visão bíblica sobre como o povo de Deus sempre viveu, como Deus sempre nos chamou a ter um ponto de equilíbrio, de nos afastar da impiedade, para podermos nos fortalecer e aí sim nos apresentarmos como um contraponto à impiedade do mundo e à nossa própria impiedade. Que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Nos perdoe e nos purifique. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.